A vida na vitrine. Quando vocês veem esse nome, esse título, o que remete para vocês? Alguém constrói essa vitrine. Alguém coloca essas imagens. Alguém coloca esses produtos. Então alguém está construindo esse objeto de desejo, essa imagem que é criada. Então como é que a gente faz essa avaliação? Quem coloca? Quem monta a vitrine? Como é que essa vitrine é feita? Essas são as estratégias que a gente tem que pensar. Porque a vitrine, ela obedece uma lógica. Esses desejos obedecem uma lógica. Nós estamos sendo colocados a cada segundo frente a táticas muito sofisticadas, estratégias muito boas, gente muito bem preparada. Porque 156 mil produtos novos por ano são feitos, um a cada 3 minutos. 21 mil novas marcas são feitas por ano. Vocês sabiam disso? Ou seja, existe um trabalho intenso e esse trabalho ele tem um índice de fracasso enorme. Mais de 50% desses produtos e dessas marcas, elas fracassam. Então elas têm que ter sucesso. Eu quero que vocês tenham muita clareza que isso aqui não é uma mensagem anti-consumo. O consumo é muito positivo, faz parte do viver. A gente tem que consumir, mas como consumir? Eu tive que colocar essa criança, todas as marcas e logos sendo colocadas. Eu achei incrível. Ou seja, esse nascimento de como que essas marcas estão sendo bombardeadas e colocadas na nossa mente, na nossa psique. Isso é desde que a gente nasce. 50% das decisões de compras, apesar da internet, são tomadas no ponto de venda. Sendo que você toma um centésimo do teu tempo para poder fazer essa tomada de decisão. Ela é um elo muito poderoso, uma estratégia muito forte que é utilizada por empresas muito sofisticadas. Ela sabe com quem está falando, ela entende com quem ela está falando. Ela quer colocar e quer apresentar para vocês um produto que é um produto que fique ali, ó, na mente de vocês, que fique na nossa cabeça. Trabalha com as emoções. As emoções são um elo fundamental. Tem uma questão de status. E a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre como é que a lógica do consumidor, ou seja, os produtos são colocados, que é um status, e aquilo está muito embasado dentro do neurônio de espelho, que a gente também vai estar falando. Religião. Sensação de pertencimento. Você está aqui dentro desse grupinho que te permite essa participação diferenciada. O apelo sensorial, que é o branding sensorial, é uma das instrumentos mais poderosas que existem. Ou seja, você tem uma filiação pelo olfato, o olfato, que é um dos mais básicos, ele é extremamente poderoso. Porque tanto o som como o tato e o olfato, eles remetem com muito poder a qualquer tipo de propaganda. Existe uma empresa nos Estados Unidos chamada Ameritech, que ela fez uma propaganda para Pepsi, dentro da People Magazine, que foi a única propaganda que teve 100% de recall. 100%. Eles fizeram um encarte, que o encarte tinha um pop-up, ele fazia um barulhinho, tinha um cheirinho e tinha o tato, que era umidificado. Esse retorno foi de 100%, foi maravilhoso. E eles fazem isso. Essa é uma empresa que só faz isso. Ela utiliza o branding sensorial. Vocês entraram já em vários restaurantes que eles colocam cheiro artificial dentro desses restaurantes para poder seduzir todos nós. Isso são estratégias claras. Que a gente tem que ficar um pouco mais aberto e ciente. Quem sabe o que é um marcador somático?
O marcador somático ele é fantástico na hora de branding da seguinte maneira. O marcador somático é aquele que a gente, quando pequeno, vê um ferro incandescente e põe a mão. E dói pra caramba. Isso é um marcador somático. Então, quando a gente vê um ferro incandescente da próxima vez, a gente se associa aquilo com dor. Então, a gente não coloca a mão. Então, a gente fez essa conexão. Um outro marcador somático que a gente faz é o seguinte. Ah, aquele carro é alemão. Pô, aquele carro é bom. Aquela roupa é italiana. Pô, aquela roupa é boa. Esses também são marcadores somáticos. Aquele vinho francês. Aquele vinho é bom. O neurônio espelho é uma maravilha. É o mimetismo. Escuto muito essa palavra, mimetismo. É aprendizagem por cópia. Como é que o ser humano aprende vendo um outro ser humano? Também é um elemento que faz a gente entrar numa novela. Lá quando a Carminha estava apanhando, fazendo tudo aquilo lá, a gente entrava, sentia. Você sente, você participa. Isso é o mimetismo. É o neurônio espelho. Você se vê nessa situação. Tem um estudo recente do Barry Schwartz que fala sobre o paradoxo da escolha. O Barry Schwartz, no paradoxo da escolha, coloca em xeque o fato de que hoje, para a gente ter um melhor bem-estar, o maior número de escolhas de produtos à nossa disponibilidade é uma qualidade de vida melhor. Vocês têm mais opções. E ele diz que não, isso não é verdade. Trabalhando e fazendo estudos, ele diz, olha, a qualidade de vida das pessoas é pior com a infinidade de opções que existem hoje. O estresse que as pessoas se encontram hoje, só pelo fato de ter que fazerem mais escolhas, causa diversos problemas. Toda essa estratégia que é colocada para a gente, coloca em xeque como é que nos organizamos, como é que nós olhamos para essa realidade. Existem essas forças, como eu estava dizendo, superpoderosas, que estão ali seduzindo, colocando questões na nossa cabeça, estratégias para poder utilizar dos nossos recursos. E como é que o brasileiro se comporta em relação à sua organização? O brasileiro é organizado, a pesquisa mostra. Super organizado. São vários dados que foram obtidos aqui. O brasileiro faz a lista de gastos dele, ou seja, faz orçamentos dele. Os brasileiros, 90% dos brasileiros fazem a lista do supermercado. Então a gente está super bem, não tem problema. Isso que o brasileiro fala, né, nas pesquisas. Voz da classe média, Boa Vista, Serasa Experian, ou seja, essas pesquisas inúmeras. E aí o mais interessante é o seguinte, 70% das mulheres declaram que elas controlam o orçamento, mas os homens dizem que eles dão a palavra final. Isso aqui para mim é ótimo, ou seja, o alinhamento entre as informações estão fantásticas. Então tem algo tá estranho nessa equação toda que é colocada com essas variáveis. Isso aqui para mim é um quebra-cabeça. E os dados mostram o seguinte, os brasileiros, como a medida estrangeira, o brasileiro a gente é mais ansioso ainda. A gente faz mais compra por impulso. Ou seja, 85% dos brasileiros fazem compra por impulso. E esses dados são dados do Banco Central. O brasileiro hoje tem 25% de comprometimento de renda dele no começo do mês, por causa de endividamentos que ele tem de diferentes maneiras. Ele está se endividando cada vez mais, faz um tipo de dívida que não é uma dívida necessariamente boa, porque não é uma de aquisição de imóvel. Tem um crescimento brutal de inadimplência, que a gente vai ver aqui, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Essa inadimplência também está em crescimento agora no começo do ano, independente de todo esse esforço que o governo está fazendo, por um lado. Porque a estratégia de crescimento que a gente vê no Brasil, nesses últimos anos, é uma estratégia intimamente ligada com o consumo. O governo está te empurrando para o consumo. A disponibilidade de crédito está aumentando. Estamos tentando fazer alguns cheques de realidade, um esforço grande do governo para acabar com a taxa de juros no que os bancos estão praticando, mas espera lá, essas informações têm que ser olhadas com muito cuidado.
Isso aqui, para contextualizar, é um indicador, ele foi normalizado, tirado a 100, que mostra como é que tanto a linha vermelha é a pessoa jurídica, o crescimento desde 2009 até 2012, e a linha azul é a pessoa física. Então a pessoa física crescendo 50%, a pessoa jurídica chegou a bater 30%. Isso tem um impacto brutal na vida das pessoas. E o que a gente vê claramente é que problemas financeiros afetam o comportamento das pessoas. Esse grau de endividamento, esse problema de estresse que as pessoas estão sofrendo, ele leva esse problema, essa pessoa carrega esse problema para todo lugar, a cada momento. Não existe uma dissociação, não existe esse botão liga, desliga. E isso traz uma interferência na família da pessoa, no trabalho dessa pessoa, e nas empresas que essa pessoa está trabalhando. Isso é muito sério. Essa pesquisa feita pelo William Age da FGV, essa aqui saiu no final do ano passado na Você SA, onde ele pegou quase 1.500 profissionais de 10 grandes empresas nacionais e multinacionais, desde diretor até funcionário chão de fábrica, e falou, olha, 60% dessas pessoas têm problemas preocupados com as suas situações financeiras. E eles têm interferência, isso aqui é um problema no ambiente de trabalho. Essa pessoa falta mais, essa pessoa tem um problema na dinâmica do grupo. Ou seja, isso é uma perda de eficiência brutal dentro das empresas. E essa perda de eficiência está ligada ao consumo. Porque as pessoas estão com 3 formas do consumo. O consumo, ele não só causa esse estresse de endividamento, mas ele também causa outro tipo de estresse. O estresse que a pessoa não está endividada, mas ela quer ter um padrão de consumo não real com o que ela tem de recursos financeiros. Existe uma outra maneira muito interessante de estresse financeiro, que é o fato de investimentos. As pessoas estão paralisadas, estão com medo, não sabem o que fazer com seus recursos. Porque o investimento nada mais é do que você postergar o consumo imediato. Você não consome hoje, você guarda esse recurso para investir para o futuro, você quer consumir no futuro. O conceito de poupança é você ter esses recursos disponíveis para você no futuro. Então, o fato de você também não saber o que você fazer com esses seus recursos, com esses seus ativos, esses bens que você tem hoje, leva você a ter o seu estresse financeiro. Então, esse estresse financeiro ele é bem mais abrangente do que pensar simplesmente naquelas pessoas que estão endividadas. Por isso que esse número é tão impactante, tão grande. Então, esse desejo de você postergar o teu consumo hoje provoca uma taxa de juros. E a indústria do sistema financeiro faz essa alocação desses recursos, diferentes instrumentos. Então eles pegam esses recursos das pessoas que estão abrindo mão desse consumo hoje e começam a utilizar e fazer essa distribuição. O que acontece, e aí começa a ser um problema grande, é a simetria de interesses. O que eu quero dizer com a simetria de interesses? São estratégias poderosas. Como existem estratégias poderosas do lado do consumo, existem estratégias muito poderosas do lado do investimento, que paralisam as pessoas, que empurram as pessoas para um lado que elas não têm muita visão de como alocar os seus recursos, principalmente em situações que a gente vive hoje em dia. Porque o que é crítico nesse ponto é a identificação de riscos. Quando a gente fala em investimentos, isso é o mais importante de tudo, é entender risco, mais do que qualquer outro elemento. Porque, de novo, essa indústria coloca produtos na vitrine. Como a outra indústria coloca os produtos na vitrine. Esse é um elemento chave da palestra que eu quero que vocês guardem.
Não só as pessoas que olham a vitrine, mas as pessoas que colocam os produtos na vitrine e que tipo de produtos que eles colocam lá para a gente utilizar e para a gente consumir. A compressão de taxa de juros real no Brasil faz esse elemento ser cada vez mais forte. No Brasil, antigamente, a gente fazia investimentos de renda fixa. Não sei, as pessoas estão familiares com os investimentos famosos CDB, que a gente prestava dinheiro para o banco. Tinha uma taxa de juro real astronômica no Brasil e era uma maneira mais segura de fazer investimentos. A gente tinha um risco não tão grande. Hoje em dia, a gente tem uma compressão muito recente de taxa de juros no Brasil e tem uma migração de recursos para vários outros ativos, outros investimentos. Mesmo as pessoas sofisticadas que são empresários, quando eu pergunto para eles, você entende o orçamento, a tua planilha de gastos da tua empresa? Ele entende, linha por linha. Na hora que eu pergunto para ele, você entende a sua planilha de gastos, linha por linha da tua orçamento pessoal? Não, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia, isso não é relevante. Então, tanto as pessoas sofisticadas como as não sofisticadas, elas não têm nenhum tipo de controle sobre seus orçamentos pessoais. Uma das grandes estratégias de investimento que a gente fala para as pessoas é exatamente essa. Veja que tipo de dinheiro que vai pelo ralo, não só com os famosos gastos fantasmas, mas também da forma que são investimentos, ou seja, são produtos que a gente compra e não utiliza. O que acontece aqui é a mesma coisa do consumo. São estratégias para você, que tem bons produtos e tem maus produtos. O que é fundamental nessas estratégias é, ou seja, quem que está vendendo para você e por que você está comprando isso. Tem pessoas e tem ações muito sofisticadas que elas estão atrás da tua forma de consumo, seja um consumo hoje, seja um consumo amanhã. São estratégias muito bem montadas. Elas estão seduzindo de diversas maneiras. Toda essa dinâmica desse consumo, tanto do consumo que a gente quer fazer hoje, do consumo que a gente está endividado, do consumo que a gente vai investir, ele causa um estresse brutal. Você tem que ter muito cuidado. E você tem que ter auxílio, sem dúvida. A gente nem olha direito para o nosso planejamento de orçamento, como é que a gente olha com mais cuidado para os nossos investimentos? É um desafio. Lembra? A vida na vitrine, os desafios do consumo e do investimento nos dias atuais. A gente tem mais opções de consumo, a gente tem mais opções de investimento, a gente tem mais gente sofisticada oferecendo produtos para a gente. A mensagem realmente é entender um pouco mais e trocar essa dinâmica. São forças sofisticadas. Sem dúvida, o conhecimento do sistema e dessas forças são fundamentais. Sem dúvida, a gente escutar o nosso gerente quando a gente faz o investimento é importante. Eu vou confiar cegamente nesse gerente? Eu não aconselho que seja uma boa estratégia. Tem outros profissionais que podem ajudar, sem alinhamento de interesses. A gente tem hoje disponível no mercado pessoas que podem trabalhar com a gente com uma visão independente. Existe hoje um profissional especializado em fazer conselhos, tanto para planejamento como para investimento. E ele é remunerado para te ajudar especificamente como consultor, por hora. Ele não está sendo remunerado para te vender um produto ou te empurrar uma cota. Ele cumprir meta. Gente, isso causa um estresse. Fazer a alocação desses ativos, desses recursos, desse consumo que a gente não utiliza hoje, ou se eu estou endividado, isso também gera um estresse, ou se eu quero consumir alguma coisa e não posso, também gera um estresse. Gente, o brasileiro é o segundo povo mais estressado do planeta, atrás do japonês. 60% das doenças que a gente tem são causadas por estresse e estilo de vida. Isso tem um impacto direto na vida útil funcional das pessoas. Direto. Várias empresas hoje elas não percebem que o fato do problema financeiro de um colaborador dele ou de uma pessoa dentro do ambiente dele tem um impacto direto na eficiência que ele tem. Tem um impacto direto no custo de seguro que ele tem, na siniestralidade que ele paga. Esses são elementos que estão debaixo de uma superfície que as pessoas não estão olhando. Rivotril, quem já ouviu falar do Rivotril?
Rivotril é um dos 10 remédios mais vendidos do Brasil por unidade. Olha só, o primeiro é Neosoro, e ele tem sido um dos mais vendidos faz tempo. Ele está ali ó, em 8º lugar, só perde ali para o Buscopan, Dipirona, que é a famosa Novalgina. A gente tem ali Ciclo 21, que é um anticoncepcional, que é um dos que mais vende no Brasil. Em 2010 ele era o 18º, em 2012 ele é o 8º. Ele cresceu nos últimos anos, nos estados mais populosos do Brasil, a taxas acima de 50%. Gente, isso é um problema sério. Estresse, ansiedade, depressão. Depressão é um dos grandes malefícios hoje do mundo moderno. É uma das razões que as pessoas hoje têm, ou seja, incapacidade de produção econômica e participativa. A Organização Mundial de Saúde estima que tem 340 milhões de pessoas hoje com depressão. E tanto a depressão como a ansiedade são responsáveis por metade das doenças mentais existentes no mundo. Isso está intimamente ligado com o estresse. Intimamente ligado com insônia. E isso aqui é um dado interessante. Probabilidade de uma crise depressiva na vida é de 10% entre os homens e 20% entre as mulheres. Dizem que isso aqui incide mais em mulher do que em homem. Aqui tem uma discussão grande, porque um grande índice dessa depressão também, que entra nessa estatística, é a depressão pós-parto. Um outro argumento que é colocado é como as mulheres hoje têm uma participação mais ativa dentro da estrutura familiar, também elas sofrem mais com estresse. Gente, estamos falando aqui de consumo e investimento. Eu estou colocando dados aqui para vocês, porque isso aqui gera um estresse, gera um problema sério de ansiedade. A ansiedade está intimamente ligada com problemas de sono. O sono, insônia, é um problema enorme para quem tem depressão. Ele causa também, é um dos agentes, ele está intimamente, tem uma relação umbilical, insônia, com depressão. E no Brasil existe um número enorme. Esse aqui é um número que eu subavaliado por várias pessoas. Se você for atrás da Veja, a Veja fez uma capa no final do ano passado que ela disse que tinha 40 milhões de pessoas depressivas. E quando a gente pensa, e traduzindo isso para os outros elementos, a gente colocando isso aqui na hora que a gente está falando em um planejamento, a gente está falando o quê? Como é que a gente vai estar avaliando a causa? Então é fundamental encarar os desafios, protagonismo, estratégia, planejamento. Quando a gente começa a falar em recursos financeiros, a gente fala muito desses termos. E inventar problemas. O que a gente fala constantemente num planejamento financeiro é você ter um fundo, reserva. Você ter uma estratégia de médio e longo prazo, você ter ciência e você ter clareza de que quando você faz uma mudança de rumo, tem um custo implicado nisso. E você tem que saber que você fez essa mudança e você tem que assumir esse custo. E se esse custo é positivo ou não, é independente. O que a gente quer é que você seja protagonista da sua ação. Então você é protagonista no seu consumo, você é protagonista na sua estratégia de investimento, e você toma muito cuidado para você não ser refém dessas estratégias. Gente, esse estresse, dessas diferentes maneiras, ele leva as pessoas a tomarem piores decisões. O estresse, ele é algo positivo. O estresse é para ser pontual. Ele foi feito no design do ser humano para a gente, na hora que a gente está fugindo lá do tigre dente de sabre, a gente fica mais rápido, a gente fica mais forte e sai do alcance desse tigre. Só que a gente não pode viver sob estresse constantemente. Isso acaba com a performance das pessoas. As pessoas não começam a tomar nenhum tipo de decisão eficiente. Elas tomam piores decisões. Isso aqui, baseado em cima do estudo do William e usado do Personal Financial Employee Education Foundation, mostra que empresas chegam a ter perdas desses seus funcionários, desses 60% desses funcionários que têm problema de estresse, em quase 20 horas de trabalho semana, por empregado. Isso é quase 50% da jornada de trabalho dessa pessoa. Por quê? Ele tem problema com saúde, ele tem problema com satisfação do salário dele, ele tem problema, a empresa, de perda e furto de ativos, você tem um turnover alto, ou seja, você tem aquela pessoa que ele é um bom funcionário, você quer que ele fique e ele vai embora, porque ele recebe uma proposta marginal para trocar de emprego, e o problema dele é dinheiro. Será que o problema dele é dinheiro ou o sintoma da doença dele é ele precisa de dinheiro?
ele vai olhar a causa? Dinheiro, o problema de dinheiro quase sempre é um sintoma. A gente nunca olha para a causa. Então, esse funcionário também tem o problema do absenteísmo. A cabeça dele está voando. Não está lá presente. Isso é tudo perda de eficiência. Essas perdas são consideráveis. Hoje, diferentes das métricas que são utilizadas, você chega em 10 a 15% de perda para uma empresa da folha de pagamento de benefícios anual dela. O que quer dizer isso? Se essa empresa tem uma folha de pagamento de R$1 milhão por ano, o pagamento dela mais benefícios no ano inteiro é de R$13 milhões, essa empresa está perdendo de R$1,5 milhão a R$2 milhões por ano. Porque os funcionários delas não estão sendo eficientes. Esse é dinheiro que a empresa está jogando fora. E a empresa não está olhando direito. Quando a gente disponibiliza consignado, ou quando a gente faz um adiantamento, ou quando a gente adianta umas férias, só fazer o ato de disponibilizar dinheiro não faz a diferença. É mais importante entender um pouco a causa do que é aquela necessidade. A gente realmente tem que começar a desenvolver na população uma educação, uma capacitação dessa gestão financeira. Essas ferramentas são ferramentas que vão colocar em xeque, vão desconstruir alguns modelos que a gente trabalha. A gente trabalha muito no modelo automático. Reeducar, olhar para isso de uma outra maneira e procurar todo tipo de suporte e apoio com profissionais que sejam independentes. Esse tipo de estratégia vai ampliar o conhecimento financeiro das pessoas, vai diminuir o estresse, porque as pessoas começam a entender um plano de saída. Você começa a ter estresse quando você não vê um plano de saída. Ou seja, você começa a entender que você tem um plano de saída, que ele pode ser construído, que tem outras pessoas que estão ali na mesma situação que você começa a entender que isso aqui é algo não só que caiu no seu colo, você é o protagonista, você pode fazer uma mudança. E o que é interessante é o seguinte, essas pessoas que não necessariamente têm problemas, elas começam a desenvolver metodologias e ferramentas que podem transformar elas em funcionários, ou investidores, ou poupadores melhor. Porque você começa a ter uma avaliação de risco, de visão, de cenários, um pouco mais sofisticada e menos no piloto automático. É interessante a gente saber hoje que a gente quer estar vendo aqueles bens na vitrine, mas tem alguém atrás da vitrine mandando a gente consumir. Ou seja, essa inteligência que a gente está conquistando, essa informação, a gente tem que transformar em conhecimento, a gente tem que transformar em ação. O consumo, ele é fundamental. Eu não quero que vocês, de forma alguma, pensar que isso aqui é uma mensagem de consumo. De jeito algum. É importantíssimo. Só que eu quero que vocês tenham consciência e tenham inteligência. Ou seja, saber que você está escolhendo aquilo que está sendo escolhido por você. No fundo, o ponto principal é a qualidade de vida. A qualidade de vida das pessoas está pior. As pessoas estão mais endividadas, estão mais estressadas, estão com mais problemas. Então como é que você pode colocar esses agentes ao teu favor? Porque a gente quer uma qualidade de vida melhor. Não é propaganda nem pró-consumo nem anti-consumo. Ela só que você olhe os elementos que estão à tua disposição e veja, espera aí, deixa eu sair do piloto automático. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui atrás dessa propaganda. Deixa eu entender o que está acontecendo atrás dessa proposta de investimento. Autoconhecimento é uma ferramenta fundamental. A gente quebrar essas barreiras mentais que a gente tem, a gente fazer avaliações. O autoconhecimento também exige um grande alinhamento. Lembra aqueles dados que a gente tinha visto que as pessoas falam que fazem orçamento? E elas fazem. Elas não mentem. Só que elas não seguem. Porque falta alinhamento. Ou seja, um alinhamento e planejamento é fundamental. Então tem estratégias que são estratégias até simples, mas são básicas. Comprometimento. Comprometimento é fundamental para fazer uma estratégia de consumo. Por quê? O desejo é infinito. Os recursos financeiros, ele é finito. Então quando você faz uma escolha, você tem que ter um comprometimento com essa escolha. Porque você vai fazer uma mudança, ela impõe uma perda, se você fez algum compromisso financeiro. Então você tem que ter comprometimento com as escolhas que você fez e com alinhamento com as pessoas que são importantes nas suas relações.
para você poder fazer uma estratégia de consumo e de investimento. Ela é fundamental. Essas estratégias têm que ser mais do que uma receita de bolo. Se você vê a quantidade de estratégias que existem, ou de livros sobre educação financeira, é infinita. Infinita. A qualidade muito boa. Tem um material muito bom que está à disposição das pessoas. Só que são dicas, são algoritmos. As pessoas falam, você tem que fazer isso, 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 isso. Isso não funciona, as pessoas não funcionam assim. O protagonismo está intimamente ligado para você saber que você é responsável pela situação que você se encontra. Muitos dos problemas onde as pessoas estão sob estresse financeiro é que eles são colocados nessa situação. Ah, aquela dívida que chegou e me abraçou. Nossa. Ou seja, um exercício de autoconhecimento, alinhamento, comprometimento te leva a um protagonismo. Você entender que você está nessa situação. Você é capaz de sair dessa situação. Fazer uma avaliação de risco. Como eu estava dizendo, a avaliação de risco é fundamental. Quando esse grande investidor diz, olha, não tem ativo ruim, é entender o tipo de risco que ele está tomando quando ele está fazendo o investimento. Saber se ele tem um ativo ou um passivo na mão. Você sabe o que é um ativo? Ativo põe dinheiro no teu bolso. Passivo tira dinheiro do teu bolso. Essa definição é fantástica, porque tem várias pessoas que compram um carro e acham que tem um ativo. E não tem, a não ser que você seja dono de uma loja de carro, ou que você vai trabalhar e utiliza aquele carro como um transporte para o seu serviço, você tem um passivo na tua mão. As pessoas não fazem conta. Vamos saber se esse carro cabe no teu bolso ou não. Saber se você tem um ativo ou se você tem um passivo na mão. São conceitos simples, básicos. Mas vamos colocar você no driver's seat, não só do carro, mas da tua vida financeira. Essa imagem, para mim, é fantástica. Eu amei essa imagem. Porque, no final, é reconquistar esse poder. Todas essas estratégias, elas são habilmente colocadas, elas são muito sofisticadas para tirar o poder das pessoas. A reconquista desse poder, ela é fundamental. Tanto para você consumir ou para você postergar esse seu consumo. Esse é um trabalho que é um trabalho novo. Hoje você está vendo essa discussão sobre educação financeira em diferentes fóruns, até na escola. Mas ele tem sim que ser a atenção de todos. Porque ele implica numa mudança de modelo mental. Porque consumo, de novo, consumo é extremamente positivo. Essa palestra não é uma palestra anti-consumo, de maneira alguma. Mas ela tem que ser esse consumo tem que ser de uma maneira saudável, que dê qualidade de vida e que ele coloque o poder de volta na mão de vocês. Márcio Neubauer trabalhou em instituições financeiras desde 1994. Primeiro no Banco ABC em Nova York e depois no Banco de Investimentos UBS, onde foi diretor associado de operações estruturadas para companhias latino-americanas. Em 2000, liderou a estruturação do time para a América Latina da Intel Capital, fundo de investimento corporativo da Intel Corporation, com mais de 20 empresas na América Latina. Em 2006, se tornou sócio-diretor da SMA, Companhia Privada de Investimentos Imobiliários em Energia no Brasil. Márcio foi presidente e fundador da ONG Instituto Cidadão Responsável, Informado e Atuante. É membro do Centro de Liderança Pública. Márcio é engenheiro civil com mestrado de administração na Universidade de Chicago e formação executiva de política pública na Harvard Kennedy School.